Olá, feras! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui mais uma vez para um vídeo sobre o World of Warcraft. No vídeo passado, eu já havia falado que gravaria um outro vídeo tratando justamente dessa questão das diferenças principais entre o World of Warcraft clássico e o World of Warcraft Retail, o World of Warcraft atual. Naquele momento eu dizia que os dois jogos são jogos completamente diferentes. Quando você trata o World of Warcraft clássico, que agora está indo para o Burning Crusade, e tratamos do World of Warcraft Shadowlands, nós temos realmente jogos completamente diferentes. Um ponto que sempre é discutido é a questão da dificuldade. Sempre ficam discutindo ali qual é o jogo mais difícil, é o clássico mais difícil, o retail é mais difícil. Na verdade, o que nós temos é uma composição. Depende do aspecto que você está analisando. Quando nós trazemos, por exemplo, a questão do processo de leveling, é indiscutível que o clássico é mais difícil, principalmente hoje no Shadowlands. Está muito rápido de você ir do level 1 ao level máximo. No clássico é muito mais longo, muito mais complicado o processo. Falam, não, mas não é mais difícil, é só mais chato. Não é verdade. A questão do tempo, da dificuldade de fazer as coisas, implica numa questão voltada para o tipo de jogo. O MMORPG, o RPG, inicialmente, ele envolve uma simulação de uma sobrevivência em um mundo de fantasia. Isso implica que realmente aquele personagem vai ter um processo de crescimento, de desenvolvimento demorado. É uma característica daquele tipo de jogo. O World of Warcraft hoje não é mais necessariamente um MMORPG. Quando você reduz muito esse processo de leveling do personagem, essa simulação desse processo de sobrevivência está cada vez mais próximo de entregar na mão do jogador um personagem já pronto para aquela aventura final. E isso significa justamente uma compressão do sistema de MMORPG, o que aproxima o jogo de um adventure. O tempo de leveling hoje do World of Warcraft, depois de 8 horas tem um personagem no level máximo já pronto para enfrentar o endgame. Então isso já está muito próximo de um adventure com características de MMORPG, já que você tem ali uma possibilidade maior de customizar seu personagem. Você tem outras opções de classe, isso aproxima do RPG. Porém, todo procedimento, crescimento, de desenvolvimento daquele personagem, ele está cada vez menor, aproximando o jogo de um adventure. Então o World of Warcraft hoje ele é um jogo que está entre um adventure e um MMORPG, quando o clássico era um jogo bem mais MMORPG. Hoje qualquer classe que você vá desenvolver, você consegue com fluidez, mobando, juntando diversos adversários, diversos NPCs e matando. No clássico não é assim. Hoje o seu level é praticamente só algo ilustrativo, porque você consegue com muita facilidade dar fim em NPCs com level acima do seu. No clássico não. Algumas classes sofriam quando pegavam mobs com level acima. Um level acima, 2 levels acima já era algo bem complicado. Se você agrava 2, 3 mobs do mesmo level seu, você já ia encontrar dificuldades se não tivesse ali uma poção de cura. Então isso aí é bem característica de RPG. Então isso não é chatice, isso é uma característica do jogo que diferencia um adventure de um MMO e que torna todo esse procedimento do MMO bem mais difícil do que no adventure, onde você já pega o personagem pronto. Hoje é mais fácil sim, por mais que você não goste do sistema de RPG e você ache chato, você não pode simplesmente porque não gosta dizer, isso aí não é dificuldade, é só chatice. Quando você vai para o endgame, o World of Warcraft hoje é bem mais complicado, bem mais difícil, quando você foca em lutas de raids, lutas de dungeons, porque ao longo do tempo essas mecânicas dos bosses, essas dificuldades foram aumentando, foram criando novas mecânicas, os jogadores já iam identificando aquelas mecânicas, já estavam condicionados a lidar com aquelas mecânicas. Então os desenvolvedores tinham que
botar novas mecânicas, às vezes mesclar mecânicas, criar mais fases para os bosses, envolvendo mecânicas diferentes dentro da mesma luta. Então, com o tempo, ao longo de todos esses anos de 2004 até 2021, é claro que esses bosses foram se tornando mais complexos, porque os jogadores iam se adaptando àquelas mecânicas já existentes. Se você pegar bosses do próprio clássico, das raids finais, das iniciais, você já vai ver uma diferença muito grande das mecânicas. Então a grande dificuldade do endgame no clássico era você conseguir reunir aquela quantidade de pessoas e cadenciar aquela movimentação, aquela interação entre aquelas pessoas. E para aquela época as mecânicas eram desconhecidas. Então essa questão da dificuldade depende de que ponto você está analisando. Outro ponto importante a ser batido é a questão da importância do social, da importância das guildas, que é o principal recurso de sociabilidade dentro do jogo. O que aconteceu no World of Warcraft foi que o jogo foi se tornando mais amigável para aqueles jogadores casuais, e com isso foram implementadas mecânicas do jogo que tornaram as guildas muito pouco necessárias, a não ser que você queira um conteúdo mais hardcore. Para quem faz o conteúdo mais hardcore, as guildas continuam necessárias, porque você tem que ter um nível maior de interação, um nível maior de entrosamento entre os membros para conseguir aqueles objetivos. Então, o que acontece? Com o Looking for Hide, com mecanismos de transporte direto para as raids e para as dungeons, com todos esses mecanismos, todos esses recursos, a guilda ficou um pouco de lado para o jogador casual, que é a grande maioria dos jogadores. O jogo hoje, ele mais um ponto no qual ele passou a se aproximar dos adventures é justamente que você joga só. As guildas não são mais tão necessárias, porque você só precisa de guilda hoje para fazer o conteúdo mais hardcore do jogo. Antigamente não tinha isso. As guildas eram muito necessárias porque todo o conteúdo que você ia fazer, ele de certa forma era um pouco hardcore. Você não tinha essas opções de Look for Hide, teleporte direto para raid, para dungeon. Então, se você queria fazer uma raid, a única opção que você tinha era fazer ela no nível dela. Você não tinha um nível inferior, com mecânicas mais facilitadas, com menos dano. A raid era a mesma para todo mundo. Então qualquer pessoa que queria conhecer a raid, ela se via obrigada a entrar em uma guilda, fazer parte de um grupo com um certo nível de organização, para tentar vencer aqueles desafios juntos. E daqui a gente já puxa um outro ponto que também diferencia o World of Warcraft clássico do World of Warcraft Retail, do World of Warcraft atual, que é justamente a questão da progressão. A progressão hoje é muito diferente. O consumo de conteúdo hoje no World of Warcraft, ele é muito rápido. Isso acontece porque a grande maioria dos jogadores são jogadores casuais. E os jogadores casuais também querem conhecer o conteúdo. A diferença é que hoje ele entra num Look for Hide e já faz o conteúdo, já conhece, em 2, 3 semanas ali ele completou aquele conteúdo para conhecer e acabou. Aquele conteúdo foi consumido. E nos níveis mais difíceis são guildas profissionais, que elas já têm um nível muito grande de entrosamento, de organização, já é feita uma seleção de jogadores muito bons, que têm uma proficiência muito grande com suas classes. Então esses jogadores também já entram nesses níveis mais difíceis, já fazem ali o conteúdo, terminam também em 1 semana, 2 e acabou. O conteúdo foi consumido. Antigamente, no clássico e no Burning Crusade, principalmente, não era assim. Você tinha realmente uma progressão, porque só existia um nível de raid. Então aqueles jogadores muito bons, que são a minoria, completam com certa velocidade esse conteúdo, já completavam, mas a grande massa de jogadores, são jogadores casuais, não conseguiam essa velocidade. Eles tinham realmente que fazer progressão. Então, para eles atingirem o conhecimento do conteúdo, levava tempo. Aquele conteúdo era consumido em 6, 8 meses, 1 ano. E isso era interessante até para o próprio jogo. Porque o que é que nós enfrentamos hoje? Nós enfrentamos
grandes lapsos sem conteúdo novo, mesmo os jogadores casuais, que são a grande maioria. No clássico Burning Crusade, esses jogadores casuais não enfrentavam lacuna temporal de conteúdo, porque o jogo era menos casual friendly, então se pagava um preço de ter que se empenhar mais para conhecer o conteúdo, mas por outro lado você recebia uma recompensa que era conteúdo o tempo inteiro. Você não tinha uma coisa muito complicada atualmente, que é o descarte de conteúdo dentro da própria expansão, porque hoje nós temos Cash Netária, a atual raid. Quando for lançada a próxima raid, essa raid atual vai ser descartada. Ninguém precisa mais fazer Cash Netária, porque as World Quests vão dar itens de level mais alto, tem as míticas mais que já dão item de level mais alto, tem o Look for Raid. Então automaticamente, quem não fez ainda Cash Netária, quando entrar nova raid, não vai precisar fazer, já pula na próxima raid. No Burning Crusade, por exemplo, que foi o período que eu mais joguei, você fazia as dungeons de level máximo, depois fazia essas dungeons no modo herói, depois você ia fazer Karazhan, que era uma raid de 10 pessoas, daí você ia para Gruzlair, você ia para Magteridon, você ia para Serpent Shrine, Caverns, para DI, para depois ir para Black Temple. E depois de Black Temple veio Samuel. E aí uma pessoa que começasse a jogar já depois que fosse lançado aberto, por exemplo, Black Temple, ela não é como hoje, que tinha a opção de fazer umas dungeons, de fazer umas World Quests e começar já em Black Temple, não. Ela ia fazer a progressão. A pessoa ia pegando a progressão completa, até o ponto de poder fazer aquela raid atual. Então as raids anteriores, as dungeons, tudo continuava valendo, tudo continuava fazendo parte da progressão. Não era como agora, que dentro da própria expansão o conteúdo é descartado. E aí você tem um conteúdo muito rápido para a maioria dos players, e aí ele fica nessa expectativa de novo conteúdo. Tudo bem que atualmente a Blizzard falha nessa questão de conteúdo, porque o tempo é maior até que antigamente entre um conteúdo e outro. Mas mesmo que eles lançassem o conteúdo dentro da mesma cadência, ficaria faltando conteúdo, ficaria gap, porque o conteúdo já foi consumido e vai ser descartado. É um problema do jogo casual friendly, é do jogo que está se aproximando de um adventure. Hoje o World of Warcraft tem que ser visto praticamente como um adventure. Você compra o jogo, paga 3 meses, 2 ou 3 meses ali para consumir aquele conteúdo, que é um bom conteúdo, é um conteúdo excelente. No vídeo passado eu falo disso, mas é um conteúdo datado. Você faz aquele conteúdo ali em 2, 3 meses, pode parar de jogar, se você não for de uma guilda que vai tentar fazer um conteúdo hardcore, que é uma minoria, aqueles 5% mais hardcore mesmo, que tem já um sistema bem formado, já terminou também. Esses também já podem parar. Os 90% que são só casuais também já podem parar, porque já fizeram Look for Raid, já vão parar. Vão ficar jogando aqueles 5% que não são tão bons como os profissionais, mas que querem tentar fazer aquele conteúdo mais hardcore, e aí vão levar um pouquinho mais de tempo para conseguir cumprir aquele conteúdo mais hardcore, mesmo não tendo o nível de organização dos mais profissionais. E vão ficar também aqueles jogadores que gostam de um conteúdo diversificado. Quem gosta de fazer World Quest, eu gosto de fazer World Quest. Quem gosta de fazer coleção de montaria, quem gosta de fazer coleção de pet, quem gosta de coleção de transmog, que aí vai também buscar os transmogs que não tem ainda. Quem gosta muito de fazer o conteúdo PVP, mas isso aí é uma fração dos casuais. Mas a grande maioria dos casuais que quer só conhecer o conteúdo do jogo, encontra esse conteúdo mais fácil, fez, terminou, para de jogar. E aí a gente tem essa grande queda de jogadores que sempre acontece no meio da expansão. Então, com esses 3 ou 4 meses, a grande maioria dos jogadores pode parar de jogar e pagar mais 2 ou 3 mensalidades quando sair o próximo conteúdo. E esse conteúdo que já ficou para trás vai ser descartado, porque mesmo quem não jogou ele, não vai precisar fazer. E aí a gente tem o descarte de conteúdo dentro da própria expansão, o que é, para um MMO, prejudicial. Porque o jogo hoje está cada vez mais parecido com o Adventure. E não é demérito, não estou dizendo que isso é bom nem ruim. São coisas diferentes. A gente tinha um MMO e hoje a gente tem algo que está mais para Adventure
características de MMO. Continua sendo um jogo bom, bem feito, a gente se diverte enquanto está nesse período que está conhecendo o conteúdo, é divertido. Para quem gosta desse conteúdo mais diversificado, é muito divertido, mas isso é muito claro, a diferença entre os dois jogos. Eles são jogos diferentes, inclusive jogos de estilos, tipos de jogo diferentes. Então as principais diferenças do clássico Burning Crusade para o atual Retail são essas. A gente pode também aqui chamar a atenção, inclusive, para que foi no final do Burning Crusade que começaram a surgir esses mecanismos de jogar o player para o conteúdo novo, descartando o antigo. Que a partir dali, do final de Burning Crusade, você já juntava os emblemas para trocar por itens, que eram itens já de nível compatíveis com raids. Foi lançada uma nova raid de 10 pessoas, o Laman, que também já dava itens compatíveis com raids de 25 pessoas. Então, a partir do final de Burning Crusade, eles já começaram a implementar diversas questões e já começava a trazer esse distanciamento do jogo, do MMORPG, para um sistema mais voltado para o Adventure. Na transição do clássico para o Burning Crusade, houve uma facilitação de alguns aspectos, de movimentação, de ganho de XP, mas não foi algo que você possa dizer que ali, na mudança do clássico para o Burning Crusade, já surgia esse embrião de facilitação, de atendimento a um público mais casual. Ali eles pegaram realmente algumas características do MMO que eram um pouco extensivas demais e deram uma reduzida. Foi uma transição muito boa do clássico para o Burning Crusade. Muito bem, essas são as minhas impressões. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho para serem avisados sempre que tiver um novo conteúdo. Não esqueçam também de acompanhar minhas lives. Vão lá me visitar no concorrente do símbolozinho roxo /THBDen. Conto com vocês e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima!